Você já fez uma conexão direta com um banco de dados e apareceu essa mensagenzinha perguntando se você quer fazer uma importação ou uma query direta, um direct query? Quais são as implicações que você tem em cada uma dessas opções? Eu vejo que a maioria das pessoas normalmente escolhem query direta, acessando os dados direto no banco. Mas o que isso implica? O que você ganha e o que você perde em cada uma dessas opções? Eu sou Marcelo Moretti, especialista em Power BI, e eu preparei esse vídeo para mostrar para você as principais diferenças entre essas duas opções e para que você possa conhecer todas as possibilidades e escolher a melhor opção para você. Antes de ir para o vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like no vídeo, deixar ali os seus comentários e de compartilhar esse conteúdo também. Vamos lá para o vídeo? Bom, então como que funciona isso na prática? Toda vez que a gente importar dados, eu vou tirar uma cópia do banco de dados, do conjunto que eu quero levar para analisar no Power BI, e vou manter uma cópia desses dados dentro do Power BI. Quando a opção importar dados, ela está disponível e é o padrão para todas as fontes de dados disponíveis dentro do Power BI. Então, seja lá um SQL, um Excel, um sistema online como Dynamics, Salesforce, arquivo CSV, Google Analytics ou qualquer outra fonte de dados, você tem a opção de importar dados para o Power BI. Como que funciona? Você tem ali os seus dados de cada sistema, onde eu vou fazer uma conexão com o Power BI, e no momento que eu executar a carga, ele tem os dados do sistema e ele vai copiar esses dados para dentro do Power BI. A partir daí, depois que eu copiei os dados, o Power BI se transforma numa ferramenta autônoma, isolada. Ela tem todos os dados que ele precisa para poder fazer as análises. Então eu não dependo mais das fontes de dados. Elas não precisam estar acessíveis o tempo todo que eu estou usando as análises no Power BI. Qual a vantagem disso? Está tudo dentro do mesmo ambiente e eu vou ter velocidade nas análises. Essas informações vão estar carregadas em memória, em cache. Então, qualquer requisição, qualquer consulta que eu faça no Power BI, qualquer filtro que eu aplique, ele simplesmente está trabalhando com dados em memória e tem uma taxa de resposta, um tempo de resposta muito rápido. Como que funciona a query direta? No caso da query direta, ela só está disponível para bancos de dados. Já existem bancos de dados na nuvem, os principais bancos, SQL, Oracle, têm disponibilidade para você fazer uma query direta. Quando você conecta o Power BI em um banco de dados e define como query direta, o que vai acontecer é que ele vai carregar somente um modelo de dados, ou os metadados, ou seja, as informações das tabelas, das colunas, tipos de dados, transformações necessárias para exibir isso no Power BI. E não carrega nenhum dado. Toda vez que eu abrir o Power BI, ele vai fazer uma conexão no banco de dados, vai pegar os dados necessários para aquela consulta e vai devolver isso para o Power BI, que vai processar, montar os gráficos e exibir isso na minha tela. Então isso significa que qualquer interação, qualquer consulta, qualquer mudança de página, ele vai fazer esse processo, vai fazer uma consulta no banco de dados. O que você deve considerar? O tempo de resposta do Power BI, a latência da internet, o tempo de resposta do seu banco de dados, a latência de internet para retornar esses dados para dentro do Power BI e depois a transformação desses dados, né, nos visuais para que você exiba isso dentro do seu dispositivo. Normalmente, dados com query direta são bem mais lentos do que dados importados. Então, para o usuário, alguns segundos faz uma grande diferença. E é normal que numa query direta, dependendo do seu sistema, você demore ali 3, 4, 5 segundos. Parece que não é nada, né? Mas vamos fazer uma pausa aqui de 5 segundos esperando o resultado aparecer. É uma eternidade, né? Você esperar acontecer, aparecer os dados. Então, normalmente a velocidade é muito importante quando a gente está fazendo uma análise para que você tenha respostas rápidas. E a query direta vai sempre ser um pouquinho mais lento. Quando que você deve usar uma query direta e quando que você deve usar uma importação de dados? Se você tem essa dúvida, comece sempre com importação de dados. É o modelo mais usado e na grande maioria dos BIs nós vamos usar importação de dados. Aonde a query direta passa a ser fundamental? Quando eu preciso analisar um conjunto de dados que não cabe em 1 GB. Então, o tamanho máximo de um arquivo do Power BI usando a licença Pro é de 1 GB.
Se o conjunto de dados que você tem que analisar ultrapassa 1 GB, você tem que usar a query direta para trabalhar com todos esses dados. E aí não tem limite, você pode trabalhar com qualquer tamanho de banco de dados. Quem vai processar vai ser sempre o banco de dados. Lembre-se, parece pequeno, né? 1 GB parece pouco, mas quando a gente trabalha com Power BI, ele compacta os dados, ele tem uma compressão muito grande. Então dá para trabalhar com uma quantidade grande de linhas. Eu tenho aqui uma aplicação usando dados do CAGED, né, dados públicos, que tem mais de 200 milhões de linhas e tem 700 MB. Então, dependendo de como você trabalha, de como você trata esses dados, dá para trabalhar com muitos dados ainda usando a importação de dados. A segunda possibilidade, ou a segunda necessidade que você pode ter, que te obriga a usar a query direta, é quando você precisa de dados em tempo real. Eu faço uma consulta e ela tem que ser tempestiva, ela tem que ir lá naquele horário buscar aquela informação. Não adianta eu saber se tinha estoque de manhã, eu preciso saber se tem estoque agora. Então, qualquer baixa de estoque pode inviabilizar uma venda minha. Então, se eu tiver uma consulta no BI para saber quanto eu tenho em estoque, talvez tenha que ser em tempo real. Essas são as duas principais funções para você usar tempo real. Agora eu queria que você pensasse um pouco também se realmente você precisa de dados em tempo real. Eu vou te dizer que na maioria dos casos, talvez em 99% deles, você precisa de dados que não estejam em tempo real. Você precisa de dados analíticos. Dados em tempo real, normalmente o teu ERP, ou o teu CRM, ou o teu sistema que você utiliza para gestão, ele te dá esse dado em tempo real. O BI é analítico, então nem sempre ele precisa, tá? São poucos os casos onde eu preciso de dados em tempo real de verdade. Aqui tem uma tabela onde tem algumas comparações ali de diferenças entre importação de dados e query direta. Então, no primeiro caso, né, está disponível para qualquer fonte de dados a importação de dados. Query direta somente para banco de dados. No caso da importação de dados, ele faz uma cópia do conjunto de dados. Na query direta, ele mantém os dados no banco. Aí tem que tomar um pequeno cuidado também. Se você olhar a documentação, você vai ver que query direta também mantém um cache de dados e pode ter divergência de dados dependendo da atualização. Então não é garantido que quando você clica lá e faça um filtro que ele pegou o último dado. Se você já usou esse dado recentemente, ele pode estar só mostrando um cache e você não pegou aquela última atualização. Então tem mais esse cuidado para você tomar com query direta. Dentro da importação de dados, você pode fazer todas as transformações, criar colunas, o que você quiser, e todas as fórmulas DAX estão disponíveis também. Quando você usa query direta, você tem algumas limitações de transformações e limitações de fórmulas DAX. Então, por exemplo, se eu preciso calcular uma mediana, que eu tenho que olhar para todo o meu conjunto de dados, e eu tenho mais de 1 milhão de linhas, ele não vai funcionar com query direta, somente com importação de dados. E aí o lado positivo, né? Importando dados eu tenho 1 GB de limite e posso atualizar até 8 vezes por dia de forma automática. Manualmente posso atualizar quantas vezes eu quiser. Na query direta, eu não tenho limite de dados para o conjunto de dados. O limite é o meu banco, então posso trabalhar com terabytes de dados, não tem problema nenhum. E eu não necessito de carga. Cada vez que eu abro o meu relatório, ele vai lá e vai consultar no banco de dados. Aí vem um outro problema, né? Na query direta, o banco tem que estar sempre disponível. Então, se tiver qualquer problema entre o Power BI e o seu banco de dados, você não vai ter essa informação exibida naquele momento. O outro problema é que você está onerando o banco de dados. Se você estiver consultando um banco de produção, você vai causar lentidão. Dependendo do número de usuários e do número de consultas que você tem dentro do Power BI, você pode estar concorrendo lá com as pessoas que estão utilizando o seu sistema e causar lentidão nesse sistema. Então, eu não vou dizer que você não possa ou não deva conectar direto no seu banco de dados do seu sistema, em hipótese nenhuma. Isso é uma questão de TI, de infra, que vai definir como você pode fazer. Como boas práticas, não seria o recomendado. Agora, dependendo do que você precisa, pode ser a única saída que você tem e é o que você pode utilizar. E aí uma boa notícia, você pode criar esses conjuntos de dados de uma forma híbrida. Você pode ter parte dos seus dados importados para dar a maioria das suas análises sem ter consultas no banco de dados e uma ou outra consulta usando query direta. Então, imagina aquele exemplo que eu falei do estoque. Se você está trabalhando com estoque, você poderia
No momento que eu preciso saber se aquele produto tem estoque ou não, ou a quantidade que eu tenho em estoque, eu faço uma query direta só daquele produto e só na tabela de estoque. Então eu não vou onerar quase nada o meu banco de produção, vou pegar um dado em tempo real e vou atender uma necessidade do usuário. Para todas as outras informações, para informações de clientes, financeiras, etc., posso pegar dados com D-1 ou até da última hora ou algo assim e não vou ter problema nenhum. Então faço uma carga de dados na maioria das coisas e faço uma query direta só para informações pontuais que eu quero. Outro caso que a gente pode usar para mesclar importação de dados e query direta, imagina que eu tenho informações dos meus clientes dos últimos 10 anos e, eventualmente, eu precise consultar essas informações. Eu construo todo o meu BI importando os dados do último ano, os últimos 12 meses ou os últimos 24 meses. E faço todas as análises usando este conjunto de dados. Eventualmente, quando eu preciso de um histórico maior, eu vou consultar, mas eu vou consultar de um único cliente, de um único produto, de um único vendedor. Então, quando eu precisar, eu quero fazer uma análise lá dos últimos 10 anos, eu seleciono o primeiro cliente e depois eu mudo de página indo para os últimos 10 anos daquele cliente. Ou seja, vou reduzir muito o meu conjunto de dados, porque eu vou fazer essa pesquisa usando query direta. Não vou trabalhar o tempo inteiro em query direta. Então, vale muito pensar o quanto vale a pena usar query direta e usar query direta o mínimo possível e quando for realmente necessário. De novo, na maioria dos casos, você vai perder mais usando query direta do que ganhar. Veja se realmente vale a pena. Agora vamos lá no Power BI e vamos dar uma olhada numa aplicação que eu preparei aqui usando query direta para você entender um pouquinho disso. Bom, eu criei uma aplicação aqui onde eu tenho dados do lado esquerdo utilizando dados importados e dados do lado direito usando query direta. O que eu fiz? Eu tenho um SQL aqui instalado na minha máquina e eu fiz a mesma consulta com query direta, né, direct query, e com importação. Então esses três dados estão importados, esses três conjuntos de dados estão em query direta. Vamos olhar aqui algumas diferenças, né? Primeiro que na visão de dados, quando eu tenho importação, dados importados, eu consigo aqui, olha, consultar esses dados, eu consigo visualizar, eu consigo saber o que tem, eu consigo ver fazer filtros aqui dentro para analisar esses dados. Quando eu tenho query direta, esses dados não podem ser mostrados aqui, ou seja, os dados estão no banco, não estão disponíveis aqui para mim. Quando eu falo de modelo de dados, então eu tenho aqui todas as minhas informações disponíveis e eu criei um modelo de dados aqui, olha, com tabelas carregadas, minha tabela calendário que está fazendo o link entre as duas e as minhas tabelas que estão em query direta que fica aqui em azul. O modelo de dados, a modelagem, né, ela é exatamente igual e o Power BI, dependendo do visual das informações que você usa, ele vai decidir, ele vai entender ali quando é query direta e quando ele vai usar os dados que já estão importados na minha aplicação. Como eu estou usando um banco de dados local na mesma máquina, então a gente não tem latência de internet e os dados, né, o Power BI está concorrendo com os dados do banco de dados. Então o tempo de resposta aqui, para mim, ele é praticamente igual. Quando eu faço um filtro, ele vai ter mais ou menos o mesmo tempo de resposta, porque é o mesmo processamento. Mas normalmente, se você fizer isso na nuvem, dentro de um sistema, que um banco está em um outro lugar, você vai perceber que a latência que você tem, ele vai mostrar primeiro os dados importados e depois ele vai mostrar os dados de query direta. Como é que a gente faz para conectar, escolher e aonde eu posso ver este tipo de conexão? Então, quando eu for abrir aqui uma conexão, eu vou escolher aqui o banco de dados, vou colocar aqui, né, o nome do meu servidor, o nome do banco de dados, e aqui eu defino se eu quero importar ou fazer uma query direta. Uma vez definido, quando eu escolho importar, eu não consigo mais mudar para query direta. Aquela tabela será sempre importar. Se eu quiser mudar para query direta, eu tenho que excluir a consulta e refazer a consulta. Quando eu escolho query direta, e aí tanto faz se eu colocar aqui as instruções SQL ou se eu abrir ali no modelinho tradicional, que vai abrir o navegador e eu vou escolher as tabelas e as colunas, dá no mesmo, tanto para importar quanto para dar query direta.
Se eu escolher query direta, fizer toda a minha carga de dados, não gostar do resultado, eu posso alterar isso para importação de dados a qualquer momento. Como é que eu sei onde é que estão essas informações? Nas próprias tabelas eu consigo saber o que está importado e o que é uma query direta. E se eu quiser alterar, eu posso clicar aqui em avançado dentro de uma tabela e escolher o tipo de carga que eu tenho, tanto em importação quanto em query direta ou dual, que o Power BI vai fazer essa seleção e vai importar o que ele achar necessário e fazer query direta quando ele achar necessário. E uma vez mudado aqui também de query direta para importar, eu também não posso reverter isso, não tem como eu voltar atrás e transformar de importar para query direta. Espero que eu tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas sobre importação de dados e query direta dentro do Power BI. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like no vídeo e de compartilhar esse conteúdo também com outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.